Oyalxa, oyal, oyalxa, oyal, oyalxa, oyal, porque tu é nosso Pai, e assim seja feito a vontade do Papai Yalxa. Gratidão, papai. Essas são as palavras. Gratidão. Papai, somos felizes porque conhecemos o teu mensageiro, ou melhor, reconhecemos, né? É verdade. Porque nós já sabíamos de tempos antigos quem ele era. É verdade. Gratidão por ter despertado o teu povo, gratidão por ter mostrado a verdade ao teu povo, que é a tua herança. Então, papai, que nesta noite toda palavra seja conduzida por ti, como sempre foi, porque se não for tu direcionando, nós não podemos falar nada, porque não adianta, papai. As nossas palavras não fazem sentido, são vazias, se não for pelo teu direcionamento e pelo teu espírito, papai. É verdade, pai. Toda honra, toda glória, majestade, louvor, toda adoração, toda igreja entrega a ti, porque tu és merecedor, papai. Verdade. Tu és merecedor da nossa adoração, tu és merecedor da nossa vida, tu és merecedor de tudo que somos e temos, papai. Nós não somos nada, papai. Nós somos simplesmente criaturas que dependem do seu Criador. É verdade. E nós nos colocamos na condição aqui, papai, mais uma vez de depender de ti. Sim, papai. Ouça a voz dos teus servos, ouça a voz das tuas servas, ouça o nosso invocar te chamando para perto. Se faz presente em nosso meio, papai, porque sabemos que ao invocar nós chamamos a tua presença em nosso meio, É papai. verdade, papai. Olhe, papai, para o teu pequeno rebanho. Sim, pai. Tão pequeno, papai, mas está sendo conduzido pelo pastor fiel e verdadeiro. Verdade, papai. Aleluia. E carinhosamente, papai, as suas ovelhas estão encontrando verdadeiras pastagens, estão ficando revigoradas, estão ficando satisfeitas, estão ficando fortes, Aleluia. porque nós sabemos, papai, que essas poucas ovelhas vão derrubar um grande exército, porque é pelo teu nome que nós estamos fazendo esta obra. É verdade. É pela verdade da tua palavra que veio essa terra. A verdade, ela foi jogada por terra É verdade. e nós a reconhecemos. Sim, papai. Gratidão, papai. Essa noite eu entrego nas tuas mãos essa palavra. Peço que tu fale com voz audível ao teu povo Em nome de e que a honra e a glória seja toda tua, não nossa, Aleluia. mas seja toda tua. E assim seja feita a vontade do Papai Yalxa. Grato a Yalxa, grato a Yal. Grato a Yalxa, grato a Yal. Grato a Yalxa, grato a Yal. E assim seja feita a vontade do Papai Yalxa. Gratidão, papai. Gratidão. A paz de Yalxa, amados irmãos. Hoje dia 19, né? Hoje dia 19 do 8. Vamos esperar os irmãos ir sentar. As ovelhas estão chegando, né? As ovelhas estão se aproximando do pasto verdadeiro. Porque conforme está escrito em Salmos 23, Iau é meu pastor, não é? Hã? Iau É. é o meu pastor. Iau é meu pastor. Mas o pastor que foi levantado é Micael. o pastor fiel e verdadeiro, né? E ele cuida carinhosamente. Vamos abrir aqui em Salmos 23.
vamos relembrar aqui alguns detalhes, mas o mais importante é que não é o mais importante, né? A palavra não é essa que eu quis dizer. A palavra é o fundamental é nós compreendermos que o pastor supremo Yahusha, que voltou para dentro de Yah, ele conduziu o teu povo junto com teu filho, desde tempos antigos, como nós falamos. Mas levantou aquele que seria pastor em seu lugar, né? Seria um pastor em seu lugar, porque sabia que ele teria condições de administrar um grande povo, porque ele foi fiel no Pouco. Por que ele foi fiel no pouco? Porque ele tinha poucas ovelhas. Por isso que fala, né, que Davi, ele pastoreava as poucas ovelhas do seu pai, né? E quando Davi foi se apresentar ali para os irmãos, para levar alimento ali para os irmãos em batalha, ele leva e um dos irmãos fala para ele assim: o que você está fazendo aqui, Davi? Eu já sei o que você quer se intrometer, né, nos assuntos de guerra, vai cuidar das poucas ovelhas do nosso pai, né? E é isso que ele fez, foi cuidar. Mas ele foi o único que, olhando para Golias, falou o quê? Falou assim: quem é esse homem incircunciso, ousado, para falar contra Ial, de Israel? Mostrando que aqueles que estavam ali eram covardes. Eram covardes. Então, não era a condição de ter poucas ovelhas, ou porque você é menos favorecido, ou porque você tem uma vida mais simples, ou porque você não foi bem sucedido em alguma coisa, ou porque você, naquela época, vamos dizer assim, você cuida das ovelhas, eu sou guerreiro. Você cuida aqui das coisas do pai aí, não, mas nós cuidamos das guerras. Aí nos dias de hoje você fala assim: você é um grande empresário, mas você é só um coitadinho, né? Mas é aí que está a loucura, né, dessa palavra, porque Ial escolhe esses. Os humildes, né? Ial escolhe são esses, para confundir os cultos e entendidos deste mundo, não é verdade? Verdade. Então, Salmos o quê? 23? Salmos 23. Diz assim: Ial é meu pastor, ou seja, Micael, que foi levantado, e nada nos falta, né? Filadélfia, nada nos falta. Em verdes pastagem me faz repousar. Essas pastagens é aqui nós estamos hoje nos alimentando. Por quê? Porque ele é um conforto. Você vê que a palavra dele é de conforto. Lembra no tempo do papai? O papai estava ali angustiado e quem foi lá confortar, né? Aquele que é o Consolador. Para águas tranquilas me conduz. Que águas tranquilas são essas aqui, irmã Adriana? Quem são essas águas tranquilas? As águas tranquilas dos anjos das águas. É a água que corre do trono. É a palavra de Né? Ial. É a água que corre do trono. E corre do Cordeiro. Cordeiro e do trono. Né? As águas tranquilas, que correm mansamente. Né? E restaura minhas forças, tá vendo? E restaura as minhas forças. Por que restaura minhas forças? Porque a gente lembra muito bem que Filadélfia é um povo fraco. Pouca força, povo fraco. Lembra que fala assim, 4 coisas ali representa assim algo bom, sabedoria. Aí fala da formiga, um povo fraco. A formiga, um povo fraco. Os arganazes, se escondem na rocha. E um povo fraco, não é isso? E fala o quê? As lagartixas, que entra dentro do templo do rei. que se deixa pegar pela mão e entra dentro, Do palácio do rei. né? E qual que é o outro? Me lembra o outro. É só esses 3. São 3? São São 4. 4? Vamos abrir lá? Vamos deixar aqui essa passagem, vamos abrir só pra gente relembrar. Rei na frente do seu povo.
É, Ou é o galo? o galo, né? É. Ah, o Tem o galo e galo. o bode, né? Vamos entrar aqui pra gente ver? Aonde que tá, irmãos? Provérbios são 7. Eu não lembro. Provérbios qual? Eu acho que é provérbio também. Vamos achar? Quem tem Google aí, procure pra gente. Provérbios quanto, irmão? Eu acho que é 31. Provérbios 30, versículos 25 a 28. Ah, lembrei da irmã Débora. Isso, É verdade. Por mim que vai enganar os gafanhotos e O galo bem Vamos ler lá. Provérbios 30. 30 do 24. Esse 24 24. a 28. É isso mesmo. É aqui, ó. É, 4 coisas. Aqui, ó. No mundo, versículo 24. Provérbios 30, 24. No mundo há 4 coisas pequenas. Pequenas. Mais sábio do que os sábios. As formigas, povo fraco, que no verão assegura o alimento, né? Os arganazes, povo sem força, mas que moram nas rochas. Os gafanhotos, que não têm rei. Os gafanhotos, que não têm rei. E marcham todos em ordem. As lagartixas, que se deixam apanhar pela mão, mas entram nos palácios do rei, né? As lagartixas que entra no palácio do rei, né? Aí você entende que o que? O povo fraco. Agora volta lá em Salmos 23. Então, um link, né? É. Salmos 23. Aí fala assim, ó. Para as águas tranquilas me conduz e restaura as minhas forças. Ele me guia por caminho justo, por causa do seu nome. Aí fala assim, ó. Versículo 4. Ainda que eu caminhe pelo vale tenebroso, nenhum mal temerei, pois está junto a mim. Teu bastão, é bastão? Vara. Ah, vara. Tua vara e teu cajado me deixa tranquilos, porque é a representação das águas que correm tranquilas do trono e do cordeiro. Diante de mim preparas a mesa, à frente dos meus opressores. Unges minha cabeça com óleo e minha o quê? Minha taça transborda. Sim, felicidade e amor me seguirão. Felicidade e amor me seguirão. Felicidade e o amor. Felicidade e amor me seguirão. Alcha e Micael seguirão. Todos os dias da minha vida. Minha morada é a casa de Ial, por dia sem fim. Por que por dia sem fim? É o tempo celestial. Eternamente. Exatamente, é o templo celestial. É o lugar onde nós vamos morar eternamente. Porque uma vez colocado lá, nós não vamos o quê? Mais sair de lá. Longos dias. Direito é longos dias. Longos dias. Longos dias. Deixa eu só pegar aqui uma passagem aqui. Dá um segundinho, só para me conferir aqui. Números. Um minutinho, viu, irmãos? Vamos abrir aqui Números 24. Página 2039. 24, 5. É pertinho. Números 24, 5. 239. Hum. 24, 5. Como são formosos as tuas tendas, ó Jacó, e as tuas moradas, ó Israel. Por quê? É só pegar essa passagem para a gente identificar aqui, ó. Salmos 23, 6. Minha morada é casa de Ial por dia sem fim.
A minha morada será a casa de por dias sem fim. E como são formosos as tendas de Jacó, fazendo link com os 144 mil. É a casa deles. Como que é formosa a casa dos 144 mil? E fala, e as tuas tendas, ó Israel, e as tuas tendas, ó o quê? Israel. Israel. E quem é Israel na representação? 144 mil. Os 144 mil. As 12 tribos. Entende isso? Sim. Então, vamos aqui pegar aqui Salmo 110 e vamos entrar naquilo que o papai nos mostrou na quarta-feira. Salmo 110. É tudo muito maravilhoso, irmãos, a palavra. Por quê? Não, a página 982. Salmo 110, 1. A palavra é tudo muito... Ela completa o entendimento dia após dia, conforme nós vamos ruminando. E vocês percebem uma coisa bem interessante, irmão. Sabe o quê? Que vocês estão conhecendo... Vocês não, né? Nós estamos conhecendo agora a origem. Fala a origem, né? O que é a origem? Origem é o ponto inicial. É o ponto de origem, o ponto inicial. De quem é Micael, de quem é seu pai e de quem é os 144 mil, a origem deles. Nós entendemos. Qual que é a origem de Iausha? Ial. Qual que é a origem de Micael? Qual que é a origem dos 144 mil? Micael. Ok? Por quê? Não é Micael. Iausha Micael. Porque vai voltar para Ial. Né? Agora, origem dos 300. Micael. Né? Exatamente. Gratidão. Aí vamos abrir aqui, ó. Salmo 110, 1. Disse Ial ao meu mestre: senta-te à minha direita, até que eu ponha teus inimigos como escabelo dos teus pés. Aí eu pergunto, irmão Murilo, Davi disse assim: disse Ial ao meu mestre. Quem é esse mestre aqui? Disse ao meu mestre, Iausha. Quem é esse mestre? Iausha. Aí ele fala: disse ao meu mestre: senta-te à minha direita, até que eu coloque os inimigos como os cabelos dos teus pés. O mestre é Iausha. Como então ele poderia chamar Iausha de mestre, se na genealogia fala que ele é filho de Davi? Ou melhor, como se supunha, ele seria filho de Davi. Então, mostrando que essa genealogia, a genealogia não fala de Iausha. E fala de quem? Micael. Fala de Micael. Então, Davi aqui não poderia então estar chamando, se fosse filho de Davi, ele não poderia estar chamando o quê? O filho de mestre. O filho de mestre. Agora, por que ele não pode chamar o filho de mestre, irmão? Essa professora. Porque o filho é Não, aluno, tipo né? assim, eu tô te Porque o ajudando. filho é? Aluno. O filho é? Aluno. Aluno. Estamos te ajudando. Os irmãos já Até eu responderam. também fiquei. Porque é aluno. Entende isso? Isso é só para a gente compreender um ponto que nós vamos voltar na palavra, tá? Vamos lá em Lucas 22. Lucas 22. Página 1827. Não, se tu fizer outro versículo, você vai ter que mudar.
22, quanto? 22,69. Vinte e dois, 66. Vamos pegar o 66. Vinte e dois, 66. Diz assim, Lucas 22, 66. Quando se fez dia, reuniu-se o conselho dos anciãos do povo, chefes dos sacerdotes e escribas. Levaram-no para o sinédrio, dizendo: Se tu és o Machia, dize-nos. Ele respondeu: Se eu vos disser, não acreditareis. Se eu vos interrogar, não Respondereis. mas doravante, ou seja, daqui por diante, o Filho do Homem estará sentado à direita do poder de Al. Ele remetendo ao Salmo 110. Daqui em diante, o Filho do Homem estará sentado à direita do poder de Al. Percebe que ele fala à direita do poder de Al? Por quê? Porque quando ele está remetendo essa passagem lá atrás, ele está falando assim: eu volto para dentro de Al. Por isso que ele fala: se eu vos disser, vocês não vão compreender. Não ia mesmo, não. É um segredo. Se eu vos disser, não acreditareis. E se eu vos interrogar, não respondereis. Está vendo que o segredo, inclusive, para vencer nas argumentações, é perguntar? Isso aí é a representação do mundo de hoje, né? Que você vai falar e eles não acreditam, né? É. Para eles é muito difícil. É porque segredos como esses aqui foi dado somente a um pequeno povo. Agora, eu pergunto para os irmãos, por que ele não revelou para todos ali ao redor os segredos e somente para os discípulos? Irmão Rodrigo, por que ele não revelou para o povo ao redor, mas revelou somente para os discípulos? É os filhos, mas tem um detalhe a mais. Nós falamos no início. É um povo pequeno. Por isso que ele fala assim, ó, e Al se exultou, né? Se alegrou. E ele disse assim: eu me alegro, ó Ial. Por quê? Porque ocultastes essas coisas dos sábios e entendidos, os grandes, e revelou aos pequeninos. Seguia ele, né? Entendeu? Aos pequeninos, um pequeno povo, que era o quê? Era direcionado pelo seu pastor. Direcionado ao seu pastor. Percebe que Alcha direcionou 12 tribos? Escolheu os 12 apóstolos. Quando ele escolheu os 12 apóstolos, ele está escolhendo ali uma herança dele, que partiria dali. Ele estava mostrando um sinal. Porque iria se repetir na vida de Micael que ele também iria selar as 12 tribos. Selando os 12 apóstolos, teria então as 12 tribos. Mas quem que veio primeiro? Os apóstolos ou as tribos? As tribos. Quem que veio primeiro? Os apóstolos ou as tribos? As tribos. Mas por que as tribos veio primeiro, irmão Isalino? É de tempos muito antigos. Porque as tribos, quando correlaciona aqui em falar discípulo e apóstolo, ele está falando de quê? Ele está falando das coisas terrenas. Mas, quando a gente olha para as coisas celestiais, é uma repetição. Então fala, as tribos, o quê? Foram divididas lá em cima. Celestiais. Calma. As tribos celestiais. As tribos celestiais. Então, esse que veio e levantou 12 aqui na terra foi Alcha. Mas aquele que é o último Adão, que é o filho dele, ele vem na condição de reino para levantar
os 12 celestiais que voltam novamente. Entende isso? Por quê? Quando a mulher, presta atenção que eu vou falar. Quando a mulher estava posicionada ali para dar a luz, tinha, em cima da cabeça dela tinha um quê? Coroa. É? De 12 estrelas. 12 estrelas. Tinha uma coroa de 12 estrelas. Ah, muito bem. Por que estava acima da cabeça dela? É uma posição superior, né? Celestial. Entende? Vamos abrir Apocalipse 12. É. Yau é bom. Apocalipse 12, 1. Diz assim. Porque essa aqui era para ser a esposa, né, irmãos? Um sinal grandioso no céu. Essa aqui era para ser a esposa. Era para ser a fiel, mas ela foi após outro. Aí ela deu à luz um filho. Verdade. Entendi. Já entendi. Essa aqui era para ser a esposa, a fiel, a verdadeira. Aí ela não foi. Aí ela deu à luz um filho. E por causa do filho que ela está dando à luz, ela é salva pela maternidade. Mas a gente sabe muito bem que não é toda a igreja. É uma representação. Né? Sim. Todos estão compreendendo? Sim. Então, quando o Papai Alcho escolheu 12 apóstolos, é porque são 12 tribos. Por isso que nos portais da Nova e Al-Shalom está escrito o quê? O nome dos 12 apóstolos está em cima ou está embaixo? Sim. Os apóstolos estão embaixo. Estão no alicerce. E as 12 tribos estão em cima. Vamos lá, irmãos. Vamos lá, Apocalipse. Vamos lá, Apocalipse. Apocalipse 20. É 20, irmãos? Apocalipse 19. É o Shalom Celeste? É as portas, 21? 21, 14, irmãos? Ah, muito bem. Isso mesmo. Vamos pegar aqui, ó, a partir do versículo 10. Presta atenção. Ele então me arrebatou. Apocalipse 21, 10. Ele então me arrebatou em espírito. É? Pelo Espírito. Ah, muito bem, vocês estão espertos. Ele então me arrebatou pelo Espírito. Né? O Espírito me arrebatou sobre um grande e alto monte e mostrou-me uma cidade santa e Al-Shalom que descia do céu de junto de Ial. Com a glória de Ial, seu esplendor é como a de uma pedra preciosíssima, como uma pedra de jaspe cristalina. Por quê? A esposa é a semelhança do seu marido, que é jaspe. E é como? Muito bem. Versículo 12. Ela está cercada. E tem que ser o versículo 12, né? Não podia ser o versículo 13, 15, 16. É o 12. Ela está cercada por muralha grossa e alta. E alta. Com 12 portas. Sobre as 12 portas, há 12 anjos. E os nomes inscritos, os nomes das 12 tribos de Israel. 3 portas para o lado do oriente, 3 portas para o lado do norte, 3 portas para o lado do sul, 3 portas para o lado do ocidente. A muralha da cidade tem 12 alicerces, sobre os quais estão o quê? O nome dos 12 apóstolos do Cordeiro. Ah, muito bem. O alicerce. O alicerce é os apóstolos, porque escolheu na terra.
a parte superior escolheu no céu, no templo celestial. Assim seja. Por isso que são 144 mil. É constituídos de filhos de Adão e de filhos celestiais, filhos de Yahshua. Os 300 é composto de filhos de Adão e de filhos de Yahshua. Só que a gente viu o irmão Shaul citando na live. Ele fez um link muito bem. Você pega ali, quando a representação que será como nos dias de Noé. Aí ele fala, poucos foram salvos, entrando para dentro da arca. Só 8. Fazendo link com Sardes. Poucos de Sardes, poucas pessoas em Sardes não sujaram suas vestes. Lá na passagem que Noé, em Gênesis, que está falando. Poucas pessoas, somente a família de Noé. 8. Entende isso? Mostrando que poucos. Então, isso lembrando a mensagem do irmão Shaul. Significa o quê? Que no meio dos 300 nós temos poucas pessoas. Quase que poderíamos afirmar 8. Mas não afirmamos. Nós não sabemos. Não vamos afirmar nada. Porque a gente afirma aquilo que temos certeza de Ial, que vem pela boca do papai. Isso. Né? Mas são poucos. Ou seja, quando Micael então escolhe, ou seja, Ial escolheu a tribo da sua herança, a tribo surge de Isaac. Olha, Jacó é filho de quem? Isaac. Ué, irmãos, não tá esquecendo? Isaac. Jacó é filho de quem, meu Jenny? Fala alto. Então de Isaac saiu uma promessa, não foi? Qual que é a promessa que saiu de Isaac? 12 tribos. Que é a herança de Ial. Uma pequena parte nós aprendemos, que é quem, irmã Adriana? A pequena parte é com a dela. A pequena parte é os dízimos, e não é dízimos. É dízimo dos dízimos. Porque os dízimos é os 144 mil. E é tirado um dízimo dos 144 mil. Dízimo dos dízimos. Pode ler lá que vai estar dízimo dos dízimos. Ok? Mostrando que as 12 tribos escolhidas lá em cima, na representação. E o papai escolheu aqui embaixo 12 apóstolos, que tudo é uma repetição. Tá claro? Volta lá em Apocalipse 12. Alguma dúvida até aqui? Não. Por enquanto não, né? Gratidão, papai. 12:1 diz assim: um sinal grandioso apareceu no céu. Uma mulher vestida com sol. Irmão Robson, por que fala mulher vestida com sol? Vamos ver se os irmãos estão lembrando. Essa ministração, inclusive, ela é antiga. Vem na minha memória agora. Uma mulher vestida com sol. Isto. Por que fala que ela está vestida com sol? Não soprem. A mulher é a representação da igreja, né? Então ela está vestida com... Ela está vestida, não é revestida não. Vestida. Não é revestida não, ela está vestida. Ela está vestida com, ou seja, com o esplendor de alma. Ela está vestida do sol. Quem é o sol? Então ela está vestida de Yahshua. Ok? Está vestida de Yahshua. Então tá. Por quê? Porque o cordeiro foi imolado desde a fundação do mundo. Lá atrás, quando Eva pecou, ela fez folha de figueira, que representa o que, irmã Julie? A folha de figueira. A lei. Porque é perecível. Ela deteriora com o tempo. Aí ela se revestiu da lei. Mas aí é morto um animal
para tampar a nudez. A mulher vestida com sol. Uhum. Só lembrando que o papai ensinou já, tá? Né, irmã Líria? Sim. Irmã Líria Amar. Aí diz assim: mulher vestida com o sol, tendo a lua sob os pés. E sobre a cabeça uma coroa de 12 estrelas. Aí você pega aqui, ó, tendo a lua sob os pés. É sob, é embaixo ou em cima, irmã Isalina? Embaixo. Embaixo. Então a lua está onde? Debaixo dos pés. Debaixo dos pés dela. Subjugada. Então tá. Então ela está vestida com o sol e está subjugando a lua. É. Vestida de rocha e tá retendo. É. Entendeu? Subjugando. Então subjugar o quê? Ela é como se a aluna tivesse domínio sobre a mulher. Mas também está escrito, vamos abrir. Gênesis, capítulo 1. Dezesseis. Não, vamos pegar o 14 mesmo, irmão. 1,14. Só para a gente recapitular, viu, amados irmãos? Estão entendendo, irmãos? Sim. Diz assim. Ai, papai. Diz assim, presta atenção. Gratidão. E ao disse que haja luzeiros no firmamento do céu, para separar o dia e a noite. Que eles sirvam de sinais. A mulher é um sinal. A mulher é um sinal. Sirvam de sinais, tanto para as festas quanto para os dias e os anos. Que sejam luzeiros no firmamento do céu para iluminar a terra. E assim fez. E ao fez os 2 luzeiros maiores. O grande luzeiro chama como? Sol. Sol. Sol não é Yalcha, não. É a representação. E ao fez os 2 luzeiros maiores. O grande luzeiro, o sol. Como poder. Não é o poder, é como poder. Do dia. E o pequeno luzeiro, luzeiro, com o poder da noite. Como o poder da noite. Não é com o poder da noite. Tá, irmãos? Não é com o poder da noite. Eu tô com o poder da noite, é meu. O poder da noite é minha. Não, é como poder da noite. Ou seja, aquele ali é que ilumina a noite. Então, quando chega a noite, é lua. Quando chega o dia, é sol. O poder do dia, brilha o sol. O poder da noite, brilha a lua. Entendeu? Aí fala, e as estrelas. Muito bem, moçada. E as estrelas. E aos colocou o firmamento do céu para iluminar a terra, para comandar. Eu o pus como comandante de povos. Isaías 55. Então, para comandar o dia e a noite, para separar a luz e as trevas. E ao viu que isso era bom, e houve então uma tarde e amanhã, um 4º dia. Ok, irmãos? Então tá. Agora tem um detalhe. Ela governa durante a noite. Ela quem? Então vamos lá, Apocalipse. Apocalipse 12. A lua e as estrelas, durante a noite. A lua e as estrelas, durante a noite. Muito bem. Qual dia? 4 dias. Aí fala. Apocalipse 12. Um sinal grandioso apareceu no céu. Olha o sinal.
uma mulher vestida com o sol. É a que deveria ser a esposa. Tendo a luz sob os pés, dominando, subjugando. E sobre a cabeça, uma coroa de 12 estrelas. Quem está sendo subjugado? A coroa ou as estrelas? Ó, a lua ou as estrelas? A lua. Que ela tava acima, irmão. A lua, aí que tem um detalhe, irmãos. Presta atenção. Presta atenção, viu, irmãos ali? Irmãos ali que gosta. Ficou ali regalado. Presta bastante atenção. Eu sei disso. É por isso que eu tô te chamando aqui para baixo. Presta atenção, que eu sei que você fica... Presta atenção. Vem aqui. Ó. Eu sei disso. Ó. As estrelas estão sobre a mulher. E a luz está sob a mulher. Ok? Tá. Vamos lá em Apocalipse 1. Deixei marcado. Gênesis 1, Apocalipse 1, né, irmã? Pois é. Quando a gente pega Apocalipse 12, fala que o filho varão foi arrebatado. Quem que arrebatou o filho varão para si? O cordeiro e o corvo. Não, que arrebatou o filho varão? Quem que arrebatou o filho varão O cordeiro para si? O braço de Yahvé. Foi com o meu braço forte. Eu arranquei vocês do Egito. Foi o braço de Arrancou com o braço forte. E ele grita: sai dela, povo meu. Sai dela. Sai de Babilônia. Né? Arrancou. Arrebatou. Porque quem que arrebata é o Espírito. O Espírito me arrebatou para um alto monte. O Espírito arrebatou o papai para ser tentado no deserto. Conduziu o papai para ser tentado no deserto. Filipe foi arrebatado. Lembra disso? É o Espírito que arrebata. Então presta atenção. Presta atenção. É muito maravilhoso as coisas que a gente... Apocalipse 1. Yahvé é bom em todo o tempo. Apocalipse 1, versículo... Mas eu não posso deixar de falar uma coisa. Eu não posso deixar de falar uma coisa, irmão Ronaldo. Foi arrebatado. Mas se a criança, o filho varão, foi arrebatado, então ele não está mais subjugado. Isso mesmo. Não é? Saiu debaixo do Ele não está mais subjugado. Ele está o quê? De pé. de pé. Então tem que abrir um parênteses ali. Não posso já entrar aqui. Porque o privilégio é daquele que iria conduzir. Porque a estrela não ilumina sozinha. Ela precisa da lua. Quem foi feito para governar a noite foi a lua. Vírgula. E as estrelas. Mas não é as estrelas e a lua. É a lua e as estrelas. É a lua e as estrelas. Vou repetir. É a lua e as estrelas. Entendendo, irmã Diana? Juntas. Então tá. Entendendo, irmão Ronaldo? Então tá. Então presta atenção. Daniel 12:1 fala: levantar-se-á Micael, o grande príncipe. Ah, mas a lua é pequena. Agora me explica isso. O pequeno luzeiro para governar a noite. Mas levantar-se-á Micael, o grande príncipe. Agora me explica. É porque nessa condição aqui ainda era... Como que fala? É como se... Já era um anjo forte. Nossa, passou na cabeça aqui. Micael. Micael. Anjo forte é Yahshua. Sim. É a condição de ser subjugada, pequeno.
Pequeno, ele está subjugado. Porque Grande, ele não está mais subjugado. Isso. Por isso que lá em Apocalipse fala que esse aqui lá é Olha que ele condição de levantou justiça. ele ficou pardo, né? Simples assim. Simples assim. Pequeno, ele estava o quê? Subjugado. Mas ainda assim o poder nas mãos dele é para governar a noite. E ele respeita, e quando ele aparece ali para Jacó, ele fala o quê? Ó, Jacó, eu tenho que ir embora. Por quê? O dia está chegando, já vai clarear. E eu não sou do dia, eu sou da noite. Ele não fala nessas palavras, né, irmão? Ali ele mostra ali com detalhes que ele fala. Eu tenho que ir embora porque o dia está clareando. E a gente sabe que ali é a lua. Ou seja, ele desaparece para que o pai. Ele desaparece para que o pai apareça. Essa é a condição, sempre respeitando a hierarquia. Chegou o dia, então o dia não é eu, o dia é meu pai. Pronto, irmãos? Aí, presta bastante atenção. Então, pequeno porque estava sendo subjugado, grande porque se levantou. Mas ele é grande porque fala também na condição dos príncipes. São 10 príncipes. Tanto é que fala, o grande príncipe, porque ele se tornou grande entre seus irmãos, porque os outros se prostram para que ele se levante. Está também na condição daquele que foi ungido antes dos seus irmãos. Ele era para ser o último a ser ungido. Na condição da hierarquia de unção de primogenitura. Eu estou certo ou estou errado? Tá certo. Então significa o quê? Que ele foi ungido antes dos seus irmãos porque ele foi honrado. Era pequeno e se tornou grande. É a condição de José ter o sonho e falar assim, os feixes, eu vi no meu sonho, irmãos, que os seus feixes se prostraram perante os meus feixes. O feixe maior se prostra para o feixe menor se levantar. Quem que está maior agora? O que está deitado ou o que está em pé? O que está em pé. Então se tornou grande, o grande príncipe. E os outros se prostram. Por isso que fala a carta a Filadélfia. Farei com que a sinagoga de Satanás venham e se prostrem aos teus pés e reconheçam que eu te amo. Os 24 anciãos, no momento que o Gabriel, o querubim, ele fala, santo, 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 é Ial, o Todo-Poderoso. Não é isso? É Ial, o Todo-Poderoso. Os 24 anciãos se prostram, põem suas coroas no chão e dão honra e glória e adoração a Ial. Lembra-se disso? Por quê? Porque reverenciando inclusive aquele que está sentado no trono. Porque ele é grande, grande príncipe. Fizemos só um apanhadozinho, estamos voltando de novo para cá. Mesma situação de Davi, né? Estava lá. Exatamente, mesma situação de Davi que nós citamos. Estava como pequeno pastor, um pequeno pastor de ovelha com poucas ovelhas e se tornou o rei de Israel, de toda Israel. As 12 tribos aceitaram Davi como rei. Invocava Ial. Né? E invocava Ial. Muito tremendo. Muito tremendo. E ele fala, irmão, André, levantarei o cálice da minha salvação, invocando o seu nome. O cálice é o mestre, não é? O cálice é o mestre, que ele está erguendo. Porque sabia que aquele que ele iria erguer, mesmo que saindo da linhagem dele, seria maior do que ele. Coloca ele acima da cabeça dele. Verdade. E ele remete a algo celestial que ele já entendia. Ele já entendia. Ele compreendia toda... Porque o Papai Alcha fala, este é o cálice da nova aliança. E o que está dentro é o Espírito, é o vinho. Não é isso? Isso, exatamente. Então, quando nós bebemos o vinho, é o sangue, que é o Espírito, que está emanando dentro de nós. Então, quando levanta o cálice, ele tem ali o sangue dentro, na representação também daquele que é o cálice e com vinho dentro, as vestes embebidas de sangue de seu pai. Porque tem a plenitude do Espírito de seu pai com ele também. Compreende isso, irmãos? Sim. Então Davi fala, erguerei o cálice da salvação. E ele fala daquele que seria o mestre dele. Mas esse também é da linhagem direta dele. Tanto é que fala que do tronco de Jessé saiu quem? O ramo. Quem é o ramo, irmão? Ronaldo.
Quem é o ramo? Micael. E quem é a raiz? Ialxa. Então, na genealogia de Lucas, por que na genealogia de Lucas, então, eu te pergunto, ali não é a genealogia de Ialxa, e sim a genealogia de Micael. Por quê? Porque Ialxa sendo a raiz, ele é antes, né? Muito bem. Ialxa sendo a raiz, ele é antes. Antes, então não pode ser filho de Davi. Mas o que sair da linhagem de Davi é filho. Mas mesmo sendo filho, você vê uma coisa. José tem um sonho que fala inclusive assim: também vi que o sol e a lua se prostraram. Vamos lá nessa passagem? Vamos lá, antes a gente ir Apocalipse 1. Vamos lá. Tá em Gênesis. Me ajuda a lembrar aqui. 241. Não. Vamos abrir. É Gênesis 37. Vamos pegar aqui do 5. Fica com Daniel 2:1. Link com Daniel 12:1. E Apocalipse 3:9. 3:9. É isso mesmo. E Josué 6:6. Ó. Ora, 37 filmes? Gênesis 37, 5. Vamos ler do 5. Link com que você falou? Ora, José teve um sonho e contou a seus irmãos, que o odiaram mais ainda. Ele lhes disse: ouvi o sonho que tive. Pareceu que estávamos atando feixes no campo, e eis que meu feixe se levantou, fazendo link com Daniel 12:1. Levantar-se-á Micael, grande príncipe, e ficou de pé. Pé. E vossos feixes o rodearam e se prostraram diante do meu feixe. A representação, inclusive, dos 24 tronos rodeando o trono principal, e os anciãos se prostram com as suas coroas, entendendo que aquele é maior do que eles. Versículo 8. Seus irmãos lhe responderam: queres acaso governar-nos como rei, ou dominar-nos como mestre? Ou seja, ele não era o mestre deles. Governar. Então você quer governar-nos? Porque ele não aceitou. Os irmãos lá em cima não aceitou que eles reinassem. Que ele reinasse sobre eles. Não aceitou. Porque esse sonho de José aqui é um conto da terra. Mas isso é uma repetição das coisas celestiais. Aí continua. E eles o odiaram ainda mais por causa dos seus sonhos e de suas intenções. Ele teve ainda outro sonho, que contou a seus irmãos. Ele disse: tive ainda outro sonho. Pareceu-me que o sol, a lua e 11 estrelas se prostraram diante de mim. Ele narrou isso a seu pai. Por que ele fala 11 estrelas? Você é 12, né? Porque ele é uma estrela. Porque ele é uma estrela. Ele é uma estrela. Pode. Se eu tiver errado, pode me corrigir. Quando fala ali no Salmo 126 que ele está trazendo os feixes, será que entra nessa condição? Entra na condição da parte de cima aqui, trazendo seus feixes. Porque... Junto. Porque ele é uma representação exata de José. Entendi. Né? Então ele está trazendo seus feixes. Porque é os filhos, né? Mas que se prostra aos seus pés. É porque eu lembrei de Papai Ialxa, que ele veio escolher o 12, Micael veio. Ah, muito bem, irmão. E escolheu os 12. Porque é uma repetição, né, irmão? Muito bem colocado, irmão. Por quê? O irmão André fez a colocação certinho do início. Por quê? Papai Ialxa vem e escolhe os 12. 12 o quê? Apóstolos. Mas lembrando que antes foi escolhido também 12 tribos, que é antes. Então as duas representações, escolhendo os feixes, são os filhos. Por isso que fala assim, ó, em Apocalipse capítulo 7, ele está subindo do Oriente com o selo de Alvivo e vai selar as 12 tribos dos filhos de Israel, que é os 144 mil. Tá entendendo, irmãos? Irmãos, vocês estão entendendo? Sim. Ah, Quero só falar uma coisa. pode falar, irmão. Você tinha falado sobre um sinal grandioso no céu, né? E a mulher tinha Uhum. uma coroa com 12 estrelas na cabeça. Uhum. As duas estavam subjugadas. Aí em Daniel 12 não fala que levantar-se Micael, o grande príncipe. Então nesse período, quando ele levanta,
aqueles, ou seja, aqueles que estão aquela coroa com aquelas 12 estrelas, então, ele se torna maior. Nós vamos chegar lá agora. E eles se curvam diante dele. Nós vamos chegar lá agora, né? Nós vamos chegar lá agora. A gente vai entender isso com os detalhes aqui. Vamos pegar essa passagem aqui, ó. Versículo 10. Versículo 9. Ele disse ainda, ele teve ainda outro sonho, que contou a seus irmãos. E ele disse, tive ainda outro sonho, pareceu-me que o sol, a lua e 11 estrelas se prostraram diante de mim. Ele narrou isso a seu pai e a seus irmãos, mas seu pai o repreendeu dizendo, que sonho é esse que tivesse? Iríamos nós então, eu, tua mãe, teus irmãos, prostrar-nos por terra diante de ti? Seus irmãos ficaram com ciúmes dele, mas seu pai conservou o fato na memória. Aqui, irmãos, eu não vou me atrever a aprofundar nesse detalhe não, tá? Não vou me atrever. Mas a gente lembra que o irmão Bruno trouxe que uma clareza maravilhosa, que você vê que ele colocando os pés sobre o sol. Porque ele não está ali subjugando o sol. Ele está tomando posse da condição do pai dele, que o pai dele deu para ele. Né? Agora, na condição da lua se prostrando, é a condição dele, sendo o sexto, se prostra perante o pai dele, que é o sétimo. Então o sexto se prostra perante o sétimo. Mas ele também é o sétimo. É como se falasse assim, eu sou o sexto, eu me anulo para o meu pai. Porque quando ele se tornar o sétimo, o sexto também é ancião, que também se prostra com as suas coroas. Entende isso, irmãos? Como que isso é maravilhoso? Então, aí, isso está na memória de Ial. Por quê? Ial, que se tornou visível, é Ialcha. Ele volta para dentro de Ial novamente, ele é o Ial invisível. Entendeu? Então significa o quê? Que todo o reino agora é colocado nas mãos de Micael, para ele depois se tornar Ialcha Micael, porque tem que cumprir a missão. Aí ele fala assim, ó, disse Ial ao meu mestre, Ialcha. Isso. Assenta-te à minha direita, até que eu, Ial, que também era Ialcha, mas agora eu voltei para dentro novamente, e eu vou pegar os inimigos e vou colocar debaixo dos seus pés. De pés de quem? De Ialcha, porque farei com que a sinagoga de Satanás venha e se prostre aos teus pés. Para que saiba que eu te amo. Essa passagem é o amor. Porque Micael adquiriu isso, né, irmã Rejane? Lá atrás. Desde o ventre. Já sabia a intenção de Micael, que seria diferente dos irmãos. Vamos lá, Apocalipse 1. Posso fazer só um comentário aqui? Pode. Sobre Israel, né? O Jacó. Israel. Ele fala, já interpretando o sonho de José, Fala. considerando ele o sol, e já sabendo que ali estava a representação do sol E da lua. Os irmãos, as estrelas E ele. Exatamente. Ele se considerando o sexto e o ele sétimo. conta o sonho e fala, mas eu vou me prostrar, quer dizer, ele já Exatamente. sabe quem ele é. Exatamente, já Israel, sabendo. Exatamente. né? É isso que eu até deixo aqui para o papai analisar, para nos mostrar, e se for isso, que Al nos confirme diante dele, né? No nome do papai Alcha. Mas é por quê? Porque todas ministrações que vêm gradativamente, a gente vê o crescimento do sexto e do sétimo se tornando mais claro para nós. O sexto e sétimo está se tornando muito visível para os seus filhos. E aqueles que não estão conseguindo enxergar isso, é porque não fazem parte agora dos 300, porque os 300 vão se tornar
diretamente, vamos falar assim, Micael. Sim. Entendeu? Vão se tornar Micael, porque Micael vai voltar para dentro de Yahusha. E voltando para dentro de Yahusha, ele é Yahusha. E os 300, voltando para dentro do seu pai, voltou para dentro de Micael. Então é Micael. Então é a representação, não, é a condição de ser e ter a função que Micael tinha antes. Serão aqueles de linha de frente, porque fala assim, olha, eu o pus como comandante das nações. Colocou quem? Micael, comandante de povos. Quando ele aparece para Josué, isso está em Josué capítulo 5, ele fala o quê? Ele fala ali, né? Eu olhei, Josué falando, né? Eu olhei para o alto monte ali e vi alguém com espada desembainhada. E ele se apresentou. E aquele ali era quem? Micael. E ele fala assim, ó, eu sou o comandante do exército de Ial. E eu vim aqui para falar com você. Não foi isso? Isso. Então, aquele ali era quem, Malé? Micael, o arcanjo Micael. Entende isso? Então, ali ele estava na condição de comandante. Quando os 300 viram Micael, eles se tornam comandantes. E essa é a nossa herança. Sabe por quê, irmãos? Irmãos, um comandante que está preparando comandantes. Quem poderia preparar comandantes se não o próprio comandante? Né? Quem poderia, irmãos? Então, por isso que ele tem que exortar, por isso que ele tem que ser firme. Marcos, uma pergunta. Pode, irmão. Professor, né? Professor. Também vai se tornar Micael? Como é que é? Ô, irmão, vamos nos 300. Vamos nos 300. Vamos nos 300. Por quê? Os anciãos é uma condição de conselheiros do rei. Eles são conselheiros do rei. Então, o conselheiro do rei, ele está ali dando conselhos, orientações. O rei fala, eu vou fazer isso. Aí, os anciãos dão aquele conselho. Os 144 mil tem que agir. Aí os 144 mil vem diante dos anciãos. Pergunta as ações. Entende? Eles agem junto com os 144 mil, sempre aconselhando o corpo do Machia. Porque o corpo do Machia é a esposa do Machia. O cabeça do Machia é o Machia. Então este corpo tem seus conselheiros. Quem é o corpo do Machia? Irmã Iraci. Hã? O corpo do Machia. Os 144 mil. E quem é a cabeça desse corpo? Yahusha. Ou seja, Yahusha Micael. No final dos tempos. Então significa o quê? Yahusha Micael e os 144 mil. Que também é a representação de esposo e esposa. Um só corpo. Se uniram e se tornaram uma só carne. Um só corpo. Uma só carne. Então significa o quê? Significa que os 24 anciãos, irmão Murilo, eles estão aconselhando. Tá entendendo? Não faz parte do corpo. Não, faz, irmão. Faz. Mas são tarefas que ornamentam para, né, conselhos. Representação de? Daniel. Explica. Não, porque ele Conselheiro do rei. Conselheiro do rei. Obrigado, irmão. Obrigado. Exatamente. Vamos lá, Apocalipse 1? Vamos lá, Apocalipse 1. Apocalipse 1. Quem é o amor? Quem é a fidelidade? Micael. Então tá. Só para lembrar. Não tem cucar. E a verdade. Só para encucar. Mas vocês vão entender depois um pouquinho. Que aí vem um monte de coisa na mente. Eu já falo para lançar para não esquecer depois. Só fidelidade. Verdade também. Hã? Fiel e verdadeiro. Né? Fiel e verdadeiro. Muito bem. Gratidão, irmão. Aí pega aqui, ó. Apocalipse capítulo 1. Versículo 17. Não, eu não posso deixar de ler. Vamos ler aqui a partir do versículo 9. Porque aqui, né? Vamos honrar. Porque isso aqui é uma honra, né, irmãos? É uma honra. Então tenho que citar. Versículo 9.
Eu e Elhanan, vosso irmão e companheiro na tribulação, na realeza e na perseverança em Ialcha. Encontrava-me na ilha de Patmos por causa da palavra de Ial e do testemunho de Ialcha. Viu que ele estava preso na ilha de Patmos? Por causa da palavra de Ial e do testemunho? Por isso que fala que o dragão vomitou água atrás dos descendentes. E eles guardaram a palavra de Ial e o testemunho. Por quê? Aqueles que tiverem que ser presos, serão presos. Aqueles que forem mortos, terão que ser mortos. Apocalipse capítulo 3, versículo 10. Tá entendendo? Porque João estava nessa condição de tribulação. Não é a condição nossa, dos 300. Não é. Aqui é a condição de tribulação. Isso aqui é só esse trechozinho que eu estou dando essa explicação, tá? Versículo 10. No dia do mestre, qual que é o dia do mestre, Manleia? Domingo. Muito bom. No dia do mestre, fui movido pelo Espírito. Muito bem. Tá certinho aqui, não tá? Pelo Espírito. E ouvi atrás de mim uma voz forte, como de trombeta, ordenando: escreve o que vês no livro e envia a 7 igrejas. Aí ele fala: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver a voz que falava. Ao voltar-me, vi 7 hastes de ouro, e no meio das 7 hastes, alguém semelhante ao Filho do Homem. Quem era esse? Yahshua Micael. Vestido com uma túnica longa, cingindo a altura do peito com um cinto de ouro. Os cabelos de sua cabeça eram brancos como a lã branca, como a neve, e seus olhos pareciam o quê? Uma chama de fogo. Uma chama. Não é chamas. Parecia uma chama de fogo, fazendo a representação daquele que estava lá no deserto, na chama. A coluna de fogo. Era uma coluna de fogo conduzindo o povo. Falando que é esse aqui, ó. É o mesmo. Estava lá. Versículo 15. Os pés aspectos do bronze, quando está incandescente no forno, e sua voz era como estrondo de águas torrenciais. Na mão direita, ele tinha 7 estrelas. Na mão direita, ele tinha 7 estrelas. Mão direita é o que, irmãos? Longos dias. É Yahshua. Longos dias. É Yahshua, certo? Longos dias. Mas na mão direita tinha 7 estrelas. Longos dias. E tinha 7 estrelas, porque é os 7 espíritos que chegaram à perfeição. Ok? É as hastes do candelabro. Aí, na sua mão direita tinha 7 estrelas, e de sua boca saiu uma espada afiada com 2 gumes. Sua face era como o sol. Era o sol? Não. Era o sol? Não. Então tá falando aqui, ó, era como o sol. Quando brilha com todo o seu esplendor, fazendo link com Isaías 30, 26. Dá uma pausa aqui, vamos lá em Isaías. Isaías. Página 1300. Isaías 30, 26. Então a luz da lua será igual à luz do sol. Presta atenção nisso aqui. Presta bastante atenção nesse pequeno detalhezinho aqui. Então a luz da lua será igual à luz do sol. A mulher estava vestida com o quê? Sol. Ela estava vestida com a lua? Não. Ela estava vestida com o quê? Sol. Com o sol. Então fala que a lua será igual à luz do sol. Então está falando que ele vai deixar de ser pequeno e vai se tornar grande. Aquele pequeno luzeiro de Gênesis 1 deixa de ser pequeno para se tornar um grande luzeiro, o sol. Aí fala: e a luz do sol será 7 vezes mais forte. Por quê? Então quem que é
essa lua que se tornou como o sol? Hã? Micael se tornou Micael que se tornou quem? Ah, tá. Então quem é esse aqui que tem os 7 dias reunidos com ele? Uai, então é o mesmo aqui? Micael. Hum? Peraí, vamos pensar. Peraí, raciocínio. Vamos pensar. Vamos Calma, ver. calma. Por isso que eu falei, presta atenção nos detalhes. Presta atenção nos detalhes. Então a luz da lua será igual à luz do sol. Quem vai se tornar depois lua? Os 300. Os 300. Então vai brilhar igual o sol. Mas aquele que se tornou o sol vai ter nele 7 dias reunidos em um como se fosse um só. Tá falando que ele é Yalcha Micael. Entendeu, irmão? Ou vocês ainda não bugou? Bugou aí, irmão? Deu um negócio? Vamos explicar. Quando a gente fala dos 300 e dos primogênitos, vamos falar assim, quem é os primogênitos? 144 mil. 144 mil. Ele vai reinar com cetro de ferro. Ele vai reinar com cetro de ferro só à noite ou durante o dia também? Então, ali tem condição de lua e sol? Não. Não. Esses primogênitos, eles é a representação do filho varão. Então vamos tratar os 144 mil agora, nesse momento, como filho varão. Vamos tratar Micael como Yalcha. O filho varão como a lua. Yalcha, que se tornou Micael, como o sol. A luz da lua será igual o sol. E o sol será como 7 dias reunidos em um só. Porque ele se tornou Yalcha Micael. E quem era lua, que se tornou lua porque virou primogênito, e se tornou lua no lugar daquele que era lua, se torna com o brilho do sol. Vão poder reinar dia e noite, com cetro de ferro. Entendeu? Sim. Vamos lá, Apocalipse. Profundo demais. Eu fico, irmão, eu falo pra vocês assim, eu fico sujeito ao papai me corrigir e fico muito feliz com a correção dele em todo o tempo. E eu falo pra vocês, presta atenção, irmãos, eu falo pra vocês que eu ouço áudio, tem áudio, irmãos, que eu já ouvi, inúmeras vezes, não preciso nem citar números, inúmeras vezes. Mesmo áudio, eu não perco a paciência de ouvir o mesmo áudio. Eu não perco, irmãos. Às vezes dá um desânimozinho e fala assim, nossa, mas isso é tão antigo. Mas eu falo assim, eu vou tirar alguma coisa daqui, quer ver? Aí eu fico ouvindo, aí eu vou, às vezes eu fecho o olho assim, ó, aperto o olho assim, igualzinho o papai faz. Eu lembro do rosto dele fechando o olho. Aí eu aperto assim o olho assim, ó. Presta atenção, presta atenção, presta atenção. Aí eu ouço. Principalmente na hora que Al fala comigo assim, ó. Presta atenção nessa parte. Aí eu vou, fecho o olho, aí eu foco naquele versículo. Aí eu, ó, lembrei de uma passagem. Aí eu dou pause, paro o carro, aí eu vou ver a passagem. Falei, nossa, que tremenda, por isso que ele falou lá atrás sobre isso. É eu, irmãos, eu não tenho explicação. Cada um tem o seu jeito com o Ial. Por isso que somos um corpo, cada um em suas funções, cada um no seu jeito, cada um no seu dom. E cada um é especial para Ial. Porque o dedinho mindinho, quando machuca, a cabeça sente. Né, irmã Nassi? Os brilhos das estrellas são diferentes. Né? Entendi, irmãos. Vamos lá, Apocalipse 1. Vamos continuar. Apocalipse 1, versículo 17. Ao vê-lo,
caí como morto a seus pés. Ele, porém, colocou a mão direita sobre mim, assegurando: não temas, eu sou o primeiro e o último. Mão direita. O vivente, e estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos. Aqui nas denominações pensava-se ser aquele que literalmente morreu no madeiro. Mas hoje a gente entende que não é. Por que que não é, irmã Diene? Por que que nas denominações, essa passagem aqui, ó, fala assim: eu sou o primeiro e o último. Eu sou o primeiro e o último. O vivente, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos. Nas denominações fala que esse aqui é literalmente aquele que morreu no madeiro. Ok? Mas a gente sabe que não é. Por que que não é? Porque o que morreu no madeiro está na luz inacessível. Isso, porque o que morreu está na luz inacessível. Então não pode ser ele. Então é o filho dele. Por isso que está falando que está brilhando como o sol. A face dele está como o sol. Está como o sol. Está fazendo o link que ele está brilhando igual o pai dele. Entendeu, irmão? Porque em Isaías, que a gente leu agora, está falando que a lua está brilhando como o sol, mas continua sendo lua. O sol está brilhando como 7 dias reunidos, mas continua sendo o sol. Captaram, irmão? Não deixou de ser lua, só está brilhando como o sol, porque é o espírito que está neles, nos primogênitos. E os 7 dias, que são 7 espíritos, está sobre Yalcha Micael. Pronto. Porque o que está na luz inacessível, irmão, é luz inacessível. É Yal. É invisível. Não tem comparação. É invisível. Mas abaixo disso, ele colocou os pés sobre o sol ali. Ele é Yalcha Micael para todo sempre. E a gente viu nas cartas de Micael que ele era uma raiz de uma terra seca, não tinha formosura. Mas quando ele entra nessa condição de Yalcha, ele vê nele Yalcha. E ele fala: olha, eu sou Yalcha, agora eu sou Yalcha. Eu estou entendendo a dor que meu pai sentiu, eu estou entendendo o sentimento que meu pai sentiu. Eu estou entendendo tudo que meu pai sentiu. E todos que olham para ele fazem igual a Johanna fez. Vamos ler aqui, ó. E tendo a chave da morte do Hades, versículo 19. Escreve, pois o que viste, tanto as coisas presentes como as que deverão acontecer depois dessas. Versículo 20. Quanto aos segredos das 7 estrelas que vistes... não, perdão, irmãos. Eu citei, que eu falei que ia fazer igual a Johanna, né? Versículo 17. Ao vê-lo cair como morto aos seus pés. Entendeu? Aí a gente faz igual a Johanna fez. Ao vê-lo, cai morto sobre como os seus pés. Por quê, irmão Ronaldo? Por que que cai morto para os seus pés? E a Johanna caiu. A face. Entendeu? Não pode, ele não poderia contemplar aquela face, que aquela face ali é a face do seu pai, é a face do pai dele, brilhando como em 7 dias reunidos. O 16 fala, sua face era como o sol. Exatamente, sua face era como o sol. Se tratando de... Entende? Então, quando nós olhamos para ele nesta condição, o jeito é só se prostrar, porque ele se tornou aquele que morreu no madeiro. Tremendo. Mas foi ele que morreu no madeiro? Não. Mas ele se tornou. Por isso que essa mensagem, irmãos, ela é loucura para toda essa humanidade. Ele é a ave viva. Ele é a ave viva. Bebida de sangue. De acordo com aqui, o entendimento que a gente tem é que ele retém tudo. Tudo mesmo, não é nada. E a última coisa que ele detém é no momento que ele põe os pés sobre o sol. Porque ele vai se tornar o criador de todas as coisas. Irmão, Aleluia. eu vou falar uma coisa que me corrige se eu estiver errado. Mas se torna quase todo poderoso. Ele se torna. Se torna todo poderoso. Eu te entendi.
irmão, eu tô de boca aberta aqui. Eu te entendi. Eu te entendi. Toda a leitura que nós fizemos, as conexões, nos leva a crer nesse ponto. Porque o que acontece? Quando Ial se torna visível, ele se torna Yalcha. Como Yalcha, ele não iria ficar como Yalcha, porque aquele que nasceu e foi gerado de Ial, volta para Ial. Mas quem que saiu de Ial? Quem saiu de Ial foi Yalcha. Mas ele é o próprio Ial, visível, que saiu de Ial. Mas quando ele volta para dentro de Ial, ele é invisível. Por quê? Ele voltou para o seu estado de quem é. Mas ele deixou Yalcha. Esse testemunho e esse sacrifício é perpétuo. Vai ser esquecido? Nunca! É um memorial eterno. É um memorial eterno. Então, quando ele pisa sobre o sol, ele se torna aquele que saiu de Ial. Irmãos, ele se torna aquele que foi gerado. Aleluia. Aí, irmão, ele não será mais a criatura, e sim o Criador. Muita loucura, irmão. Mas é uma loucura gostosa. Muito bom de viver. É porque os seres celestiais, irmãos, desvendando esses segredos da luz inacessível, que é só para os pequenininhos, irmãos. Todo joelho se... Você entende que Ohana falou assim, eu me prostro, né, irmão Ronaldo? Eu me prostro diante desse aqui, porque esse aqui, ele é o próprio. Mas ele fala assim, não, Ohana, não faça isso não. Eu sou conservo como você, ele é humilde, eu sou criatura como você. Mas o que ele recebeu do pai dele... Ele... Exatamente, irmão. Ele traz o nome que ninguém conhece. Qual o nome que ninguém conhece? Não, irmãos. Yalcha não conhece. Não. Ele traz o nome de Ial. Ial salva. Ele traz o nome de Ial, porque Ial salva. Ele traz o nome de Ial. Mas ele é Ial? Não. Ele traz o nome de Ial. É os segredos, né? Vamos continuar aqui, ó. Quanto ao segredo das 7 estrelas, versículo 20, Apocalipse 1:20. Presta atenção. Quanto ao segredo das 7 estrelas que viste em minha mão direita e as 7 hastes de ouros, as 7 estrelas são os anjos, as 7 igrejas das 7 igrejas, e os 7 hastes são as 7 eras das igrejas. Você percebe que na mão dele está quem? As estrelas? Quem que está na mão direita dele? As estrelas. E quem que é esse aqui? Yalcha Micael. Mas a pessoa é quem? A pessoa é quem? Micael. A pessoa é quem? Micael. Ele se tornou quem? Yalcha Micael. E quem que está na mão dele? As estrelas. Mas as estrelas não estavam sobre a cabeça da mulher? E a lua não estava subjugada? Agora, ele se levantou grande. E na mão dele estão as estrelas. O domínio da mulher, das estrelas e de todas as coisas foi para a mão. Aquele que era lua, irmãos. Irmãos, aquele que era lua se tornou a mão, irmãos. Se tornou a mão, se tornou o Ele está sol. falando a mão, as estrelas que viste na minha mão direita. Lá em Gênesis, Se tornou a mão. E as estrelas passou para onde? Para a mão dele. Por quê? Por quê? Presta atenção. Presta atenção.
Quando você vai lá em Apocalipse 1, Apocalipse 21, o nome das 12 tribos está na parte? Superior. Ah. E o que tem na cabeça da mulher, irmão André? Coroa. Coroa. Com 12 estrelas. Com 12 estrelas. Porque são 12 reis. reis. São reis. Uhum. São reis. Esses reis descem As coroas. para a mão daquele que estava embaixo. A lua sobe, se tornou sol. O filho é arrebatado, que é as 12 tribos. As 12 tribos estão onde? Na parte superior. As 12 tribos foram arrancadas, arrebatadas. Quem que arrebatou? Micael. O espírito arrebatou. Arrebatou para ser cuidado, porque o dragão ia devorar. Só que a lua levantou. Quando ela se levanta, é o grande príncipe. E no final dos tempos, a estrela que estava na parte superior da cabeça da mulher, agora está nas mãos daquele que era lua. Está agora nas mãos. Ah, muito bem. Por quê? Porque a parte superior está nas mãos daquele que agora é o sol. É ele que cuida. E agora é ele que cuida, porque não é mais a mulher que tem o domínio. E ela falava assim, eu estou vestida com sol. E os reis me modelam. E eu domino a lua. Você pirou, mulher. Caiu. Porque a verdadeira esposa é aquela que se prostra. Essa é a verdadeira esposa, aquela que se prostra. Mas ela se veste sim com o sol, mas se prostra, porque na mão está as estrelas. Você percebe que se as estrelas estão na cabeça e agora foi para a mão, todo o corpo, inclusive a própria mulher, está na mão. A mulher com as estrelas, com a veste, com tudo, está na mão. É verdade. E olha que em Pode falar, irmã Gênesis, Ademir. aquela mesma parte que você leu, Gênesis, Gênesis 37, 10. lê pra gente bem alto. Fala, ele narrou isso a seu pai e seus irmãos, mas seu pai o repreendeu dizendo, que sonho é esse que tiveste? Iríamos nós então, eu, tua mãe, que é a mulher. e teus irmãos prostrarmos por terra diante de ti? Entendeu? Se prostra. Se prostra. Entende, irmãos? A mãe de José. Gratidão, né, irmãos? Acabou? Não, calma, irmãos, calma. Essa é a amada. A verdadeira amada, ela se prostra. A verdadeira amada, ela cuida dos negócios do seu marido. Aí a gente viu o papai citando, né? E explicando ali o Provérbios, porque ela não come um pão no ócio, não é? Isso. Não, ela não come o pão do ócio. Eu tô me corrigindo aqui. Ela não come o pão do ócio. Do ócio. Por quê? Não come o pão da preguiça. Não é uma mulher preguiçosa. É uma mulher que exerce funções, tarefa. Ela cuida dos criados. Ela traz riqueza para o seu marido. Por que ela traz riqueza para o seu marido? Porque ela é a mão esquerda. Ela pega e traz a riqueza. Riqueza e honra na mão esquerda. Ela é a lua. Isso. Se ela é a lua, ela traz riquezas. Ela anda com as estrelas. A lua anda com as estrelas. A mulher com as estrelas. A lua com as estrelas. Vestida com o sol. Isaías 30. Isaías 30. A lua brilhando o sol. É sol? Não, é lua. Entenderam? A cabeça até coçou. Tremendo. Aí, E a mãe de José é Raquel. Filadélfia. Aí, a gente lembra que ele vai no jardim buscar os perfumes.
Ah, o louvor. Ela vai no jardim buscar ele, né? E vai, minha amada, Tremendo. eu vou lá no meu jardim, Muito lindo. vou colher dos meus perfumes para te dar, noiva minha, que tu és minha amada. Lembra o Éden, né, irmão? A esposa fiel. A esposa fiel, que antes não era fiel, mas agora é uma esposa fiel. Aleluia. Agora os 144 mil são fiéis. E ele mesmo vai e fala, eu vou lá no jardim do Éden que agora está perfeito. Não tem mais nada, ninguém mais está subjugando ninguém. E lá no reino celestial ele pega e fala, eu vim aqui, minha esposa, eu colhi para você. A mirra está aqui para você, porque eu cuido de você. Tremendo. Aleluia. Adorar. A gente vai aqui, ó. Cântico. Hoje eu compreendo, irmãos, que eu falava assim que tem música na denominação falando sobre isso, só que eles não cantam com entendimento. Eles não têm entendimento. Eles não têm o espírito compartilhado com eles. Mas nós temos. E eu cantava assim. Eu falava assim. Eu seria parte dessa noiva, pai? Nossa. Cânticos 4, irmãos, pra gente finalizar. Cântico capítulo 4. Página 1094. Quinto poema. Chorei. 1094. Porque o que o marido espera de uma esposa? Fidelidade, cuidado. E falar assim, meu marido, para onde você for, eu vou. Independente se eu estou entendendo ou não entendendo o que você está falando, eu vou com você. Qualquer momento, onde você estiver, eu vou, porque os 144 mil anda com o cordeiro aonde quer que ele vá. Então aquela esposa física hoje que não anda com seu marido, nunca poderia fazer parte dos 144 mil, nunca. Porque se no pouco não anda com seu único marido que vive com você, como que você vai poder andar com 144 mil? Nunca. Vai ter que aprender de uma forma dura. E se for vontade de Alfa fazer parte. Vocês estão entendendo, irmãos? Sim. Por isso que a nossa alegria é pensar no marido celestial. Né? Não, Arthur, é onde também encaixa a confiança cega. Cega, irmão. Confiança cega. Cega, independente do que é falado. Não, mas será que está certo? Não, não é será que está certo, não. Está certo. E nem me preocupo. Porque são muitos sinais, irmãos. São muitos sinais. Aquele povo no deserto ali, caminhando no deserto ali, tantos sinais, prodígios, nuvem de fogo, a nuvem que acompanhava, maná caindo do céu, sinais, prodígios e milagres ali acontecendo na face deles. A nuvem que descia ali falava, não, Moisés, eu não quero ouvir algo, não, que você fale conosco. Nós não, nós queremos ouvir algo. Nós não tememos isso não, porque não temos que temer a nada, porque a fidelidade anda conosco e estamos aprendendo a fidelidade. E a gente não teme a isso, não, eles lá do deserto temem, não, que Al fale com você e você fale conosco, porque são covardes. Temem a voz do seu Criador, mas nós não. Nós tememos sim a voz do nosso Criador, mas queremos ouvi-lo. Não se afastar. Queremos estar perto, longe. Não. Que Al fale sim, Micael, com você, mas nós estaremos do seu lado. Né?
Nós estaremos do seu ladinho, não vamos largar, porque reconhecemos quem tu és diante de Yahweh. Essa é a pressão, Que amamos a tua voz. Isso, muito bem lembrado, irmãos. Lembra Samuel, né, irmão? Falando, Yahweh falando com Samuel. É, exatamente. E Samuel é a representação também do filho varão, né? Exatamente. Isso Muito é tremado. um anjo. Oi. Hoje eu entendo que eu tava almoçando e comecei a cair em choro muito profundo. E eu senti a presença de algo tremendamente hoje. E como uma noiva eu me derreti para o nosso mestre. Mandei um áudio para ele, eu falei, como posso eu dar a paz a Yalcha, a paz de Yalcha? Você entende? Entendo? Aí eu queria até que vocês ouvissem, eu não tenho vergonha não. Eu cumprimento o papai assim, ó, hoje, né? Depois que entendi, chamo ele de papai. Fala assim, pode, só falar aqui, ó. Ele fala assim, ó. Eu falo assim, ó. Papai, a paz de Yalcha. Eu falo, paz de Yalcha, papai. Papai, É porque você está dando a paz de Yalcha? a paz de Yalcha. Paz de papai, Yalcha, papai. Por quê? Porque eu tô falando com o Micael. Paz de... Eu tô falando com o Micael. Então, papai, a paz de Yalcha. Porque eu sei que ele é o sétimo. Eu não falo, irmão. Eu não falo. Quando eu falo irmão, numa conversa comum, ô meu irmão, porque ele não se vergonha de ser chamado de irmão. Mas eu falo, papai, a paz de Yalcha. Porque antes era, irmão, a paz do nosso papai Yalcha. Mas eu estou entendendo dos 300. Eu me coloco nos 300. Papai, a paz de Yalcha. Porque filhos de Micael, né? Filhos de Micael. É, irmão? Pode falar, irmão. Ah, você quer pôr o áudio? É porque senão fica ruim na gravação. Mas eu quero que depois você coloca pra gente no que sair, tá? É só pra não ficar ruim na gravação. Foi tipo um louvor. Eu quero que... Expressão de louvor do Espírito para hoje. Tá. Aí é só pra não ficar ruim na gravação, porque o áudio às vezes fica ruim na gravação, tá? Correto. Vamos pegar aqui Cântico, capítulo 1, 4. Mas eu quero que depois você coloque pra gente ouvir, tá? Cântico 4, 1. Diz assim. Aí agora a carta dele para sua esposa. Como és bela, minha amada. Como és bela. São pombas teus olhos escondidos sob o céu, o véu. Teu cabelo, um rebanho de cabras, ondulados pelas faldas do Gileade. Não compreendo esse pedacinho faldas do Gileade aqui não, tá? Talvez em outra tradução a gente ache melhor. Agora pega aqui, ó. Cântico, capítulo 5. Versículo 1. E ele chama, como é bela, minha amada. Como és bela. Aí ele fala, já vim ao meu jardim, minha amada, noiva minha, colhi mirra, minha mirra e meu bálsamo, porque curou a ferida que voltou para o peito curado, bálsamo. Comi meu favo de mel, porque a sabedoria de algo que se deliciava com as delícias na borda da terra. Comi meu favo de mel, porque eram delícias dele. Bebi meu vinho e meu leite. Aí ele fala, comei e bebei, companheiros. Embriagai-vos, meus caros amigos. Mas esse embriagar aqui é da doçura. É do leite, do vinho, do amor. Se enchei do meu espírito, meus companheiros. Porque ele já está na casa dos amigos. Ali é a casa dele, com seus amigos, com seus companheiros, com seus filhos, com sua amada.
Entende, irmão? Ele tinha sofrido, mas ele retornou. Exatamente. Na Aí- verdade, ele tinha sofrido as feridas do peito. Aí, capítulo 8, versículo 5. Aí a amada está formada. 8, versículo 5. Quem é esta que sobe do deserto, apoiada em seu amado? Sob a macieira te despertei, a macieira. Lá onde tua mãe te concebeu e te deu a luz. Aí ele fala: coloca-me como sinete sobre o teu coração, como sinete em teu braço. Pois o amor é forte. É como? Não. O amor é forte. E ele é um ciumento. É inflexível. Suas chamas são chamas de fogo, porque os olhos dele são chamas de fogo. Uma faísca de ial. Uma faísca de ial ilumina 7 vezes, como num só dia. Uma faísca de ial. As águas da torrente jamais poderão apagar o amor, nem os rios afogá-lo. Esse aqui foi o que eu escrevi no meu negócio de... Como é que fala? Que você dá para as pessoas ir para o casamento? Convite. De casamento. Eu escrevi essa passagem aqui. Nossa, repete, por favor, irmão. As águas da torrente jamais poderão apagar o amor, nem os rios afogá-lo. Quisesse alguém dar tudo que tem para comprar o amor, seria tratado com desprezo. Por quê? Existem 3 coisas. Qual que é a maior delas? O amor. Quem pode comprar o amor, irmão? Ninguém, porque é tratado como desprezo. E o Paulo fala assim, olha, se eu pensar somente nesta vida, eu seria o mais miserável de todos os homens dessa terra. Por quê? Porque ele tinha o amor. Quem pensa no amor, tem tudo. Quem pensa no amor, tem tudo. Aleluia. Gratidão, amados irmãos. E aqui, ó, quem é esta que sobe apoiada no seu amado? Quem é o amor? Tem essas. Agora essa passagem aqui, agora eu vou perguntar para os irmãos. Pra gente finalizar, né? Quem vai poder me responder? Quem é essa que sobe do deserto apoiada em seu amado? Isso aqui é em que momento que está acontecendo? Ascensão. Ah, porque está subindo de onde? Da terra. Da terra. Quem é essa que sobe apoiado no seu amado? Mas está subindo, 144 mil está subindo? Então está subindo a esposa amada. Primícia das primícias. Amada. Filadélfia. Com os poucos de sardes vestes limpas. Que faz parte da amada, querendo ou não. É a esposa amada. Que está subindo agora. Por que a esposa amada? Porque faria com que a sinagoga de Satanás se prostre aos seus pés e reconheça que eu te amo. É a face amada que está subindo, apoiada no seu amado. Muito bem. Gratidão? Vocês viram? A lua estava subjugada. E a mulher vestida com sol com a coroa de 12 estrelas. Mas agora, Se levanta. aquele que é lua virou sol, com 7 dias reunidos, Tem as 7 estrelas nas e as na mão estrelas direita. foi para a mão Na mão direita. Porque ele não é só mais um braço, ele é mão direita e mão esquerda. Não viram? Direita. Entendeu? A mão direita. Na mão direita. Longos dias. Né? E a esposa é a mão esquerda, que traz a riqueza para a mão direita.
Gratidão, papai. E assim seja feita a vontade do papai Yalcha. Grato a Yalcha, grato a Yal. Grato a Yalcha, grato a Yal. Grato a Yalcha, grato a Yal. E assim seja feita a vontade do papai Yalcha. Que Yal te abençoe e te guarde. Assim seja feita a vontade do papai Yalcha. Que Yal faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha compaixão de ti. Assim seja feita a vontade do papai Yalcha. Que Yal levante sua face, te dê a bênção da paz, da saúde e da salvação. Assim seja feita a vontade do papai Yalcha. Grato a Yalcha, grato a Yal. Grato a Yalcha, grato a Yal. Grato a Yalcha, grato a Yal. Assim seja feita a vontade do papai Yalcha. Assim seja. Amados irmãos, só uma coisa. Só uma coisa. Eu estava aqui lembrando, invocando aqui, e eu sempre quando eu invoco eu procuro colocar na minha mente a imagem do papai e da irmã Laís. Eu sempre, quando eu invoco, vem na minha mente, na hora, a imagem do papai e da irmã Laís. Vou explicar por quê. Porque a irmã, a irmã tem uma macieira. E você vê que ela colheu uma macieira ali no formato, uma maçãzinha no formato de trono, né? E também uma pedrinha petrificada no formato de chave. Lembra disso? Sim. E a fotinha dela, aí eu vi essa passagem aqui, apoiada no seu amado, a fotinha dela de perfil, né? Uma foto muito linda. Ela apoiada. Entendeu? E ela me contou uma coisa uma vez que ela falou assim, né? Ô irmão, pra você ver, né? Eu nasci basicamente aqui, né? Eu tenho aqui a macieira, os negócios a gente cuida. Pra você ver. Aí quando eu vi isso aqui, sob a macieira eu te despertei. Onde tua mãe te deu a luz. Ela se reconheceu aqui nessa passagem. E a fotinha dela apoiada no ombro do papai é essa representação aqui, ó. Quem é esta que sobe apoiada, sobe do deserto apoiada no seu amado? É a representação ali que a gente viu dos 300 apoiado no seu amado, que é macieira. E a gente sabe que é Maciel, né? Maciel, família Maciel, que é macieira. Os irmãos trouxeram aquela vez. Só esse detalhezinho. Gratidão? Gratidão. A paz de Yalcha, amados irmãos. E assim seja.